com a gloriosa paz do Senhor, eu sou o presbítero Teodoro, aqui do estado do Ceará. Eu quero deixar uma mensagem para você que está em Lucas, capítulo 8, e versículo 35. E saíram ao ver o que tinha acontecido, viram e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem. E diz que haviam saído os demônios vertidos em seu perfeito juízo. Assentando aos pés de Jesus, tiveram grande temor. Queridos e amados irmãos, eu sou o presbítero Teodoro aqui do estado do Ceará, e dessa feita eu trago uma mensagem da palavra de Deus. A Bíblia diz no capítulo de Lucas 8, 22, que Jesus ele acalma a tempestade. Ao acalmar a tempestade, existia, depois da tempestade, os discípulos achavam que o maior milagre de Jesus era ele ter acalmado a tempestade. Na realidade, foi um grande milagre sim, mas o maior milagre estava do outro lado do lago. Jesus ia libertar um homem que vivia há muitos anos preso, atormentado por demônio. Jesus ele chega até aquele homem, e quando ele chega, só a presença de Jesus já faz com que os demônios se manifestem e falem: quem és tu? De onde tu vem? Vem me atormentar? Jesus repreendeu o demônio. Quem és tu? Jesus disse: sai, e ele saiu, né? Eu estou resumindo para vocês entenderem. Jesus, quando ele chega em qualquer ambiente, ele muda qualquer situação, independente do que seja. Mas o que me chama a atenção, e ontem eu conversava isso com minha mãe, que quando Jesus liberta esse homem, houve um grande temor entre aqueles homens. Por quê? Porque Jesus libertou um homem que vivia há anos preso, não podia visitar seu pai, não podia visitar sua mãe. Por quê? Porque vivia atormentado de demônios. Mas até Jesus chegar, quando Jesus chega, ele chega para decidir. Jesus ele acalma a tempestade e depois ele expulsa os demônios daquele homem. E aquele homem é liberto para a glória de Deus. Só que Jesus pediu para ele não contar para ninguém. Mas a felicidade dele foi tanta que ele resolveu contar para todo mundo. E agora eu imagino a cena. Jesus chegando naquela cidade de Gadara. Nós estamos referindo ao endemoniado de Gadareno. E quando Jesus chega naquela cidade, eu imagino ele chegando na casa dele. E a mãe dele, o pai dele, a Bíblia não diz isso, mas eu faço a conjectura. Ele chegando na sua casa, sua mãe dizendo: meu filho, o que foi que aconteceu? O pai dele: meu filho, o que aconteceu? Os seus vizinhos, os seus irmãos, o que aconteceu com você? Você está bem? O que foi que aconteceu? Jesus me visitou lá onde eu estava e me libertou. Te quebrou aqueles grilhões que me atormentavam, tirou tudo que me atormentava e me deu liberdade para ser livre. Hoje eu sou um homem livre. E eu quero falar para vocês que Jesus ele cura, que Jesus ele salva, que Jesus ele cura o homem. Jesus liberta aquele homem, mostrando o seu poder. E houve naquela cidade um grande temor. E aquele homem passou a pregar que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus ainda faz milagre. Esse Jesus ao qual eu estou falando, ele não mudou. Continua sendo o mesmo. Ele libertou a mulher que vivia em adultério. Ele libertou ela do adultério. Ele libertou ela daquele vício que ela tinha, daquela prisão que existia dentro dela. Quando Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? Aonde estão eles? E ela diz: Senhor, não há nenhum. Então eu também não te condeno. Eu te perdoo. Vai e não peque mais. Jesus também libertou e ela virou uma grande missionária. Agora imagine aquele homem chegando e abraçando seu pai. Seu pai dizendo: não acredito, meu filho, você está liberto. Há quantos anos aquele homem vivia atormentado e não podia abraçar o seu pai e a sua mãe? Isso me refletiu muito. Eu quero dizer para você: Jesus vai tocar. Jesus vai fazer milagre. Jesus vai restaurar a tua família. Creia, porque ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que Deus continue te abençoando e que essa palavra toque o teu coração. Assim como Jesus libertou aquele homem, ele vai trazer libertação para o teu filho, para o teu esposo, para a tua esposa, para teu vizinho. Eu não sei para que você está pedindo a libertação. Vai chegar a libertação de Deus. Isso me chama muito, isso me enche do Espírito Santo. E Jesus libertou o homem
e ele passou a viver em liberdade. Que Deus te abençoe. Pega essa palavra para o teu coração. Está no livro de Lucas. No 8:22, ele acalma a tempestade. E nesse capítulo, do 34, 35, que eu li, né? Jesus faz a grande obra. Jesus é maravilhoso. Ele continua sendo Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pega essa palavra.